Oi, queridos, mais uma vez iremos tratar aqui assuntos da Palavra de Deus. A Palavra de Deus diz que, portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Isso está em Romanos 8:1. Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. E eu faço essa pergunta: você está em Cristo Jesus? Você tem adorado ao único que é digno? Você tem adorado aquele que por meio de Maria veio ao mundo, nasceu para te dar uma novidade de vida, para te dar mais uma chance de vida? Porque sabemos que o mundo estava condenado por causa dos seus pecados, estava longe de Deus. E vários profetas foram enviados para que os laços do homem para com Deus retornassem a ser ligado, que o homem tornasse a ser ligado com Deus. Vários profetas foram enviados, mas não deram ouvidos. E precisou Deus tomar uma atitude muito difícil, que com certeza Ele, como Pai, enviou Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus disse: porque todo aquele que crê será salvo. Porque Ele queria que todos fossem salvos. A palavra de Deus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra de Deus é para todos. O Evangelho deve ser alcançado. Todos devem alcançar o meio de ouvir a palavra de Deus. Todos devem ouvir a palavra de Deus. Mas nesse meio, nem todos ouvem. O Evangelho veio para todos, sim. Mas nem todos dão ouvidos. Já ouviram falar de Jesus Cristo? Já ouviram falar nas mídias sociais? Já ouviram pela TV, na rádio? Pessoas pregando nas esquinas, mas mesmo assim, muitas pessoas esqueceram verdadeiramente de quem é esse Cristo Jesus. Quem é o Cristo Jesus? Não tem buscado exaltá-lo em suas próprias vidas, não tem buscado amá-lo, não tem buscado louvá-lo por meio do seu comportamento. Porque a palavra de Deus diz: a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Jesus Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Esse Jesus que você ouve, ele é real. Para que você seja livre da lei do pecado e da morte eterna, você precisa reconhecer que só Jesus Cristo é o Senhor. Que só por meio dele que há salvação. Não tem outro meio, não tem outro meio. A palavra de Deus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único. Ele não enviou vários deuses. Ele não enviou várias pessoas para morrer por você, não. Ele enviou Jesus Cristo, que nasceu em Maria, que por meio dela ele nasceu. Ela foi uma serva usada por Deus para trazer o Salvador ao mundo. Se a palavra de Deus que ela diz que foi usada para trazer o Salvador, significa que ela veio trazer o Salvador. Ela veio ao mundo para trazer o Salvador. A missão dela ela já cumpriu. Então, o único que veio para ser o nosso Salvador foi Jesus Cristo, aquele que nasceu por meio dela, que morreu por nossos pecados lá naquela cruz. A missão dela ela já cumpriu. Mas quem deve ser adorado é Jesus Cristo, o Salvador. Ele que veio para nos salvar. Ele nasceu, morreu e ao terceiro dia ressuscitou para nos dar uma nova vida. Pois o que para a lei era impossível, visto que se achava fraca por causa da carne, Deus o fez na carne. Deus fez Jesus na carne, nasceu em carne, condenando o pecado, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado e como sacrifício pelo pecado.
Então foi por meio de Jesus Cristo que nós somos salvos, que somos libertos, somos lavados por meio do sangue de Jesus Cristo. Talvez você já tenha ouvido falar muito de Jesus Cristo, mas você não sabe realmente a missão de Jesus em sua vida. Ele veio para te livrar. A palavra de Deus diz em Romanos 8:2, ele diz que ele veio para te livrar da lei do pecado e da morte. Porque a lei do pecado e da morte é a condenação eterna, é o inferno. Fique atento àquilo que você ouve. Se você diz que aceitou Jesus Cristo, ou se você ainda não se converteu ao Senhor Jesus Cristo, você precisa entender. Pois o que para a lei era impossível o homem ser liberto, visto que se achava fraca por causa da carne. E o que Deus fez na carne? Deus o fez na carne, condenando o pecado e enviando o seu próprio Filho, em semelhança da carne do pecado e como sacrifício pelo pecado. Então ele está falando do seu Filho Jesus Cristo. É a Ele que você deve adorar, é a Ele que você deve lançar suas mágoas, suas dores, suas frustrações, suas mazelas, depressões. É diante dele que você deve clamar, que você deve orar, que você deve buscar. Não há outro Deus que possa fazer isso, que possa interferir na tua vida e fazer uma mudança real. É Jesus Cristo que pode fazer isso. Porque foi Ele, o escolhido de Deus, que veio para te salvar, que veio para nos salvar. E a palavra de Deus diz, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Então, se você vive segundo a carne, pensa nas coisas da carne, tem prazer na carne, significa que não houve uma conversão real na tua vida. Você não conhece Jesus verdadeiramente. Você o admira. Você ouve as histórias. Talvez você tenha crescido com as histórias de Jesus Cristo em sua casa. Talvez a sua mãe, seu pai, tenha falado muitas vezes sobre o amor de Jesus para você. Você apenas admirou Jesus, sobre as ações, sobre os milagres, sobre coisas boas que você já sabe que Jesus fez, mas você verdadeiramente não se converteu ao Senhor Jesus Cristo, não abriu teu coração para Ele, porque você ainda tem prazer nas coisas da carne. Se você ainda tem prazer nas coisas da carne, é que falta realmente uma conversão real na sua vida. Porque a palavra de Deus diz, mas os que vivem segundo o Espírito, na coisa do Espírito, pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Será que aquilo que você está vivendo traz vida e paz para você? Se aquilo que você está vivendo traz vida e paz para você, é porque verdadeiramente você sabe quem é Jesus, você se converteu dos seus maus caminhos, a sua mentalidade agora são para as coisas espirituais, as coisas que vêm de Deus. As frustrações da sua vida você não vê como uma desgraça, você vê como prova e prova do amor de Deus por você. Porque mediante as lutas você sabe que Ele estará sempre contigo, ou está com você em todos os momentos que você vivencia, que você vivenciará na sua vida, que você passará na sua vida. Porque aqueles que aceitaram o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, têm prazer nas coisas de Deus. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Se você pensar muito nas coisas desta vida, nas coisas da carne. O que são as coisas da carne? É tudo aquilo que te tira do pensamento do amor de Deus por você. Tudo que tira a tua mentalidade daquilo que você vê que, em primeiro lugar,
buscar o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. A palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, aquilo que é agradável, aquilo que é bom para a sua vida. Se você está buscando a prostituição, você nunca se converteu ao Senhor, você não sabe quem é Jesus. Se você procura vícios na sua vida, é porque você não sabe quem é Jesus. Se você se sente feliz com as drogas, é porque você não provou do amor de Jesus Cristo. É Ele que te faz verdadeiramente feliz profundamente. Se você vive no vício da bebida, você acha que na bebida você encontra felicidade, você encontra paz, mas verdadeiramente quando você chega em sua casa, você vai dormir, ou você nem consegue dormir, você vai ver que há um vazio, há um eco no seu coração, que nesse coração só pode ser preenchido com o verdadeiro amor de Jesus Cristo. Se não há conversão real, se não há uma busca real do amor de Cristo em sua vida, você não terá essa paz que Ele promete em sua palavra. Porque Ele diz em mim tereis paz. Se você busca o Senhor, você tem paz. Se você tem o amor de Jesus Cristo, você tem paz. Porque Ele fala assim: a minha paz vos dou, não dou como esse mundo dá, tem de bom ânimo. Assim como Jesus venceu o mundo, você também vencerá. Não permita que os vícios desta vida, que as tribulações desta vida venham te afastar do amor de Jesus Cristo. E você precisa entender que só há um meio de salvação. É por meio de Jesus Cristo, que Ele foi enviado para te salvar, para te tirar da lama da escravidão, da depressão, das frustrações desta vida. Mediante as dificuldades você terá vitória. Você terá vitória porque você sabe que quando você crê em Jesus Cristo, as lutas elas serão mais fáceis de serem guerreadas, porque Cristo vai guerrear junto com você. Eu não estou te falando de um mundo de conto de fadas, eu estou te falando de uma vida real, que aqueles que creem em Jesus Cristo passam por tantas dificuldades nesta vida, mas há uma diferença, que aqueles que creem em Jesus Cristo têm paz interior, têm uma alegria que não falta, têm fé que vai vencer, porque no barco desta vida está Jesus navegando conosco. Porque é Jesus que nos fortalece a fé. É Jesus que nos dá vida, é Jesus que nos dá paz, que mediante as guerras nós podemos dizer assim: somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vem outra luta e Jesus está conosco de novo. Porque Ele fala que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, é o nosso escudo. E vem outra luta, novamente Ele estará sempre ali ao nosso lado, sempre nos tocando, sempre pegando em nossas mãos, sempre dizendo assim: eu estou contigo. Não desanime, porque Ele diz que estará comigo para sempre. Porque Ele diz que as misericórdias deles não têm fim. Eu posso ter meus defeitos, mas se eu me prostro diante de Deus, peço perdão dos meus pecados, Ele me perdoa. E Ele cuida de mim, porque Ele sabe que enquanto nós estamos nesta vida, nesta carne, nós estamos propensos a errar. Mas se nós errarmos, Ele diz assim: eu te perdoo, arrepende-te quanto é tempo. Peça perdão dos teus pecados. Procure vivenciar o amor verdadeiro de Cristo Jesus. Aceite ao Senhor Jesus Cristo e tenha uma real comunhão com Ele. Você só vai entender quem é Jesus quando você tem uma real comunhão com Ele. A partir do momento que você decidir que Ele entre na sua vida, você vai ver que Jesus Cristo não é um conto de fadas. Jesus Cristo é real. Ele está... A história dele está toda escrita na palavra de Deus e na vida de muitas pessoas que dão testemunho real de Cristo. Porque Cristo está na vida
ele vive. Ele morreu, mas a palavra de Deus diz que ele morreu, mas ressuscitou para te dar mais uma chance, para te mostrar que só Jesus Cristo tem poder sobre tudo, principalmente sobre a morte. E Jesus Cristo, ele pode tirar você dessa morte eterna, que é o inferno, que um dia todos vão encarar a morte. Mas aqueles que buscaram ter uma nova vida com Cristo têm a vida eterna. A vida eterna é para aqueles que aceitaram o Senhor Jesus Cristo. E a morte eterna é para aqueles que disseram não ao Senhor Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus que ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Preparado para todo aquele que diz não ao Senhor Jesus Cristo, que se envergonhe do Evangelho. Então, queridos, que haja uma conversão real na sua vida. Que o Senhor Jesus Cristo realmente possa estar refletindo cada dia mais na sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.